possa alcançar o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Essa canção, ela me fez voltar no tempo, talvez uns 25 anos, mais ou menos. Aí eu falo assim, 25 anos, para mim já parece muito, porque algumas pessoas aqui não têm isso de vida. E aí a gente começa a achar que está ficando velho, né, pastor? Eu estava na cidade de Porto Velho, onde eu me converti, e a primeira vez que eu vi um show evangélico, nem sabia que existia isso de show evangélico. Eu acho que eu tinha acabado de me converter, e esse grupo Voz da Verdade, estava na cidade fazendo um show, e me levaram para assistir, e eles cantaram essa canção. Eu confesso que eu não entendia nada do que aquilo poderia significar, Rio Azul, e eu fiquei meio confuso com tudo aquilo, mas de alguma forma essa canção ela me trazia sensações muito boas de que algum dia, de que em algum momento, toda a situação difícil que eu estivesse passando e que eu viria a passar, em algum momento tudo aquilo teria fim. E já se passam mais de 25 anos e eu continuo crendo que quando nós chegarmos lá, quando todos nós chegarmos lá, isso se cumprirá na nossa vida. Nós o veremos face a face. Nós veremos Ele como Ele é, não como nós imaginamos, como Paulo fala, por um espelho meio embaçado, mas nós o veremos como Ele é. E essa esperança, ela tem que arder no meu e no seu coração todos os dias, para que nós possamos cumprir com o propósito que Deus tem colocado nos nossos corações. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você, sentado mesmo, a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos de número 149, glória a Deus. O penúltimo salmo da Bíblia, Salmos 149. Irmãos que encontrarem, pode dizer um amém bem forte? Se você não trouxe Bíblia, você pode ler conosco aí no telão atrás. Mas o Salmo 149, o primeiro verso, ele diz assim: aleluia, cantem ao Senhor uma nova canção, louvem-no na assembleia dos fiéis. Você pode repetir comigo? Vamos ler todo mundo junto aqui nessa mesma versão? Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Louvado seja Deus. Eu, quando estava meditando sobre esse texto, e aí eu fiquei pensando sobre esse convite que o salmista nos faz, e eu não sei se você já passou por uma situação assim, de ser convidado para um aniversário de alguém, e aí você se pergunta, o que é que eu vou dar de presente para esse cidadão, porque ele já tem tudo. Não sei se você já passou por uma situação assim, né? Do pouco que você conhece a pessoa, você sabe assim, que ele já tem roupas suficientes, se é criança já tem brinquedos sobrando, tem 30 pares de sapato, e você pensa, já tem tudo, o que eu posso dar para uma pessoa como essa? E quando eu lia esse salmo, eu fiquei com essa sensação, e eu fiquei com essa pergunta, e o salmista, ele nos convida a cantar uma canção nova, e eu falei assim, meu Deus, mas o que eu posso dar para o Senhor? Que canção nova é essa que eu posso dar a Ele? Porque, irmãos, Deus, Ele não só é o Criador, Ele não só é onisciente, no sentido de conhecer o futuro, mas Ele é onisciente porque Ele criou o futuro. A minha e a sua história, ela já está escrita. Não é que Ele viajou no tempo para saber o que vai acontecer conosco, não. Ele escreveu a nossa história. Ele sabia que hoje nós estaríamos aqui. Ele planejou isso. E aí eu me perguntei, o que eu posso dar para Deus? Que canção é essa que eu posso entoar a Ele, que Ele ainda não saiba? Que louvor é esse que o salmista nos convida a dar a um Deus que sabe todas as coisas, a um Deus que conhece tudo, que antes mesmo que a palavra nos saia da boca, Ele já sabe. E eu fiquei, Deus,
eu não tenho como te dar uma canção nova. Eu não tenho como responder a esse convite que o salmista me faz. Eu não tenho como atender a esse chamado, porque eu não tenho uma canção nova para dar. O Senhor conhece as minhas limitações. Afinal, aliás, o Senhor me fez limitado do jeito que eu sou. E como eu posso dar uma canção nova para o Senhor? E aí eu gastei um tempo orando e passei, eu acho que umas 3 noites, mais ou menos, inquietos, e eu demorava a pegar no sono algumas vezes, me perguntando, que canção nova é essa? Que cântico novo é esse que o salmista me convidava e agora convida você a entoar ao Senhor? E a primeira coisa que eu busquei entender é o que significa louvar, porque o salmo começa, na minha versão, né, ele começa com aleluia, mas a gente leu aqui, ele fala assim, louvai ao Senhor, que é a mesma coisa, louvai ao Senhor. E a verdade é que os últimos 5 salmos, eles todos começam com esta mesma afirmação, louvai ao Senhor, com esse mesmo mandamento, na verdade. E quando eu fui pesquisar para entender o que significava louvar, e aí eu pensava assim, não pode ser apenas cantar. A gente chama o ministério de louvor, mas se louvor for só isso, eu estou perdido, porque eu sou ruim demais para louvar. Eu não consigo cantar no tom, eu não consigo cantar no ritmo, eu não consigo. E como é que eu vou louvar ao Senhor com excelência se eu não sei cantar? E aí, para minha tranquilidade, para minha alegria, louvor não tem apenas a ver com canção, com música. É claro que isso também faz parte, mas louvar ao Senhor é muito mais uma demonstração de agradecimento por tudo o que Ele já fez por mim, por tudo o que Ele representa para mim. Então, louvar ao Senhor não é simplesmente cantar uma canção para Ele, mas na verdade louvar ao Senhor é reconhecer a soberania de Deus, principalmente na minha forma de viver e caminhar ao lado de Cristo. Então todas as vezes em que eu olho para a Bíblia e que eu vejo os princípios que eu devo seguir e que eu sigo os passos de Jesus, eu estou louvando ao Senhor. Todas as vezes que eu sigo os mandamentos, todas as vezes que eu cumpro as ordenanças que o Senhor me pede, eu estou louvando ao Senhor. E aí eu já quero deixar essa primeira indagação para você. Você está louvando o Senhor com a sua vida? Você está louvando o Senhor com a sua caminhada diária? No seu trabalho você louva ao Senhor com as suas atitudes? Lá na sua casa você louva ao Senhor com seus afazeres, com tudo que você tem que fazer, principalmente mulher que é dona de casa? Agora os estudantes estão em casa, mas quando você está na faculdade, na escola, será que você louvava ao Senhor com as suas ações diante dos seus colegas? Porque tudo isso é louvar ao Senhor. E se eu não entendo isso, e se eu não cumpro isso, se eu não consigo nem louvar, como eu conseguirei cantar ao Senhor um cântico novo? Nós precisamos entender o que significa louvar ao Senhor. E eu tenho certeza que Deus, Ele nos trouxe aqui nessa tarde, nesse início de noite, para louvarmos a Ele, com tudo o que temos, com tudo o que somos, para nós expressarmos a Ele toda a nossa gratidão pelo que Ele fez, desde a fundação dos tempos. Porque o Salmo 139, ele fala assim, olha, o Senhor me viu quando eu ainda estava sendo formado no ventre da minha mãe, o Senhor formou todos os meus ossos. E depois de Deus ter feito tudo isso por nós, depois de ter nos dado a vida, Ele nos deu vida eterna com Cristo, através da cruz do Calvário. E aí talvez você olhe para a sua vida hoje e você diga assim, mas eu não tenho motivos para agradecer. Você tem motivos de sobra para agradecer. Porque todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas pelo grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida, e vida eterna com Cristo. Então você tem sim motivos de sobra para louvar o Senhor. Você tem mais do que motivos para louvar a Ele. Você tem um propósito para louvar a Ele.
você tem que louvá-lo, porque Ele deu a vida por você. Então, louvemos ao Senhor com as nossas ações, louvemos ao Senhor com a nossa caminhada diária na nossa vida. Eu ouvi um pastor falando uma vez assim: muitas pessoas acham que nós somos seres terrenos esperando uma vida espiritual na eternidade, mas é o contrário, nós somos seres espirituais, tendo uma experiência terrena, que para alguns vai durar 70, 80, talvez 90 anos, mas a eternidade, para que eu e você fomos criados, como o próprio nome já diz, ela será eterna. Então nós somos seres espirituais. Então essa experiência terrena que eu e você vivemos não pode nos roubar o louvor que temos para oferecer ao Senhor. Você tem motivos para louvar a Ele? Você pode dar glórias a Deus por isso. Então você pode exaltar o nome dEle. Você pode dizer: Senhor, muito obrigado por todos os benefícios que o Senhor já tem feito por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez entendido o que é o louvor ao Senhor, aí eu me perguntei: tá, Deus, então eu já sei que graças ao Senhor louvor não é só cantar, mas o que é que eu posso dar ao Senhor? E aí eu lembrei e voltei umas páginas na minha Bíblia, o Salmo 116, o mesmo salmista que nos convida a oferecer esse cântico novo, no verso 12 do Salmo 116, ele se pergunta: como eu posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade para comigo? Você já se perguntou isso? E eu fiquei me perguntando: será que tem alguma coisa que eu possa dar para o Senhor? Será que tem alguma coisa que eu possa fazer para retribuir a Ele por todos os benefícios, por todas as bênçãos que já tem me alcançado? E muitas vezes nós somos pegos pela nossa natureza carnal, tentando oferecer ao Senhor algo que nós achamos que é uma forma de retribuição. Muitas pessoas acham, por exemplo, que dando muito dinheiro de oferta, dando os seus bens, elas estão retribuindo ao Senhor. Outras pessoas, elas acham que se elas viverem uma vida de extrema santidade, aquela santidade do tipo: eu vou jejuar 3 dias e 3 noites, não, eu vou me cobrir dos pés à cabeça, eu não vou, aquela extremidade que a gente entende mais como religiosidade do que santidade. Muitas pessoas acham que fazendo isso estão retribuindo ao Senhor. Outras pessoas acham que fazendo boas obras estão retribuindo ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito. Mas a verdade é que nada disso vai retribuir, é suficiente para retribuir ao Senhor os benefícios que Ele nos fez. Quando a gente pensa em boas obras, só para os irmãos entenderem e lembrarem, a parábola que o próprio Senhor Jesus conta em Lucas no capítulo 18, o publicano e o fariseu, eles estavam subindo ao templo para orar, e aí o fariseu, ele se coloca de pé diante do altar e ele fala assim: Deus, muito obrigado, porque eu não sou como esse publicano, muito obrigado porque eu dou o meu dízimo, muito obrigado porque eu dou a minha oferta, muito obrigado porque eu jejuo, muito obrigado porque eu cumpro toda a lei. E a parábola continua dizendo que o publicano, ele nem sequer olhava para o altar, mas ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus fala assim que aquele publicano e não o fariseu foi que desceu justificado. Sabe, então não é pelo que eu faço, não é pelo que eu tenho, não é pela minha pseudo-santidade, não é nada disso vai retribuir, vai pagar o que o Senhor fez por mim. E aí você se pergunta assim: mas por que não paga? Porque nós temos por mais facilidade fazer algo, retribuir alguém que faz um gesto de bondade para conosco.
faz parte da nossa natureza essa barganha. Se alguém é generoso comigo, é muito mais fácil ser generoso com essa pessoa de volta. Se alguém é amoroso comigo, é muito mais fácil eu oferecer amor de volta. Mas com Jesus foi diferente. Nós o rejeitamos, nós não o aceitamos, mas ainda assim Ele se entregou por nós. Nós não merecíamos, mas Ele olhou e disse assim: não, mas eu escolho morrer. Ainda assim, mesmo que o Juan não me reconheça, mesmo que o Juan não entenda, mesmo que ele não mereça, mas eu escolho morrer por ele, eu escolho salvá-lo, eu escolho redimi-lo, eu escolho amá-lo. Então não tem nada do que eu faça, nada do que eu vier a fazer vai poder retribuir o que o Senhor fez por mim. Mas o salmista Davi, ele nos deixa uma dica do que nós podemos tentar fazer, porque no mundo natural, nessa terra, não tem nada que nós possamos fazer. Mas, então, que atitude devemos ter então? E aí esse Salmo, no 116, ele continua falando assim no verso 13: eu erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. E tomar o cálice da salvação, ele significa o compromisso que eu e você devemos ter de viver uma vida comprometida com o reino de Deus. Isso você pode fazer pelo Senhor. Isso Ele espera que você faça por Ele. Dizer todos os dias: o meu compromisso é com o reino, o meu compromisso não é com esse mundo, o meu compromisso é com a eternidade, o meu compromisso é com aquilo que o Senhor diz para eu fazer. Tomar o cálice da salvação significa uma vida de renúncia, significa uma vida de dizer não para o mundo e sim para o Senhor. Isso eu e você podemos fazer. Ainda o mesmo Salmo, ele continua falando assim: olha, eu invocarei o nome do Senhor. E invocar o nome do Senhor nos remete a confiar, a crer de que mesmo diante da adversidade, mesmo quando eu não vejo a saída para os meus problemas, o Senhor está olhando por mim, e mais do que olhando, Ele está ouvindo a minha oração e pronto a atender ao clamor dos meus lábios. Porque o salmista fala assim: eu invocarei o nome do Senhor. Ele fala que ele sabe que a hora em que ele clamar, o Senhor está pronto a ouvir. Ele sabe que na hora que ele clamar, o Senhor está pronto a interceder, a intervir por aquela situação. Isso eu posso fazer pelo Senhor, isso você pode fazer pelo Senhor. Confiar, invocar o nome do Senhor todos os dias da sua vida. E por fim, o salmista nos dá mais uma dica do que nós podemos fazer para o Senhor. Cumprirei os meus votos para com o Senhor, na presença de todo o seu povo. Na hora que a situação mais aperta na nossa vida, nós temos a tendência, isso é normal para mim e para você, não é nenhuma falha de caráter, mas é normal quando a gente está no momento de mais dificuldade, a gente fazer votos com o Senhor. Se o Senhor me livrar dessa situação, eu faço isso, eu faço aquilo, eu te dou isso, eu te dou aquilo. Tem até uma narrativa que conta a história de um homem chamado Jefté, que estava cercado e ele não via saída, mas ele fez um voto com o Senhor, disse: olha, se eu sair dessa situação, eu vou oferecer um sacrifício. A primeira coisa que entrar pela minha porta, eu vou oferecer como sacrifício. E a primeira pessoa que entra é a filha dele. E aí a gente fala sobre votos precipitados, inclusive, quando vai falar desse texto. Mas o salmista aqui nos convida a cumprir os votos com o Senhor. Porque Deus, Ele tem cumprido o que Ele tem oferecido para nós. Ou alguém aqui tem sentido falta de alguma coisa? Você acha que Deus, Ele está devendo alguma coisa para você? Você acha que Deus, Ele falta cumprir, falta dar a você alguma coisa que você mereça? Quem aqui acha que Deus deve alguma coisa? Que eu tenho certeza que Deus não me deve absolutamente nada. Mas muitas vezes nós fazemos votos ao Senhor, e depois que tudo passa, depois que a gente está na bonança, que passou aquela tempestade, que passou aquela situação difícil, os votos também ficam no passado. E o salmista, ele nos faz um alerta, diz: olha, eu não sei vocês, mas eu
cumprirei os votos para com o Senhor. Sabe, e é isso que eu olho para Davi, e eu vejo que fez toda a diferença na história de Davi. O homem segundo o coração de Deus, o homem que entendia que não era na força do braço dele, que não era do jeito dele, mas era simplesmente em reconhecer a pessoa de Deus, em saber que ainda que ele se matasse, não seria suficiente para retribuir toda a bondade que o Senhor tinha dispensado para com Davi. E é isso que Deus espera de mim e de você nessa noite. Ele espera que eu e você façamos alguma coisa para Ele. Mas o salmo que nós lemos aqui no começo dessa mensagem, ele nos dava um desafio a mais, porque o Salmo 116 nos dá essa dica de 3 coisas que podemos fazer ao Senhor. Mas o Salmo 149 é um desafio maior, porque ele fala assim: olha, cantai um cântico novo. E agora, como eu posso cantar um cântico novo para alguém que já escreveu toda a história? Como eu posso surpreender alguém que já escreveu a história? Quem é pai provavelmente vai entender muito bem essa situação de brincar, por exemplo, de esconde-esconde com o filho. É claro que a gente sabe onde, a criança nem sabe se esconder, ela acha que atrás da cadeira ela está escondida. Mas você finge que não está vendo a criança. E aí quando você faz de conta que achou, o sorriso que ela abre, porque na cabeça dela ela estava escondida de você, não tem preço. Quem tem filho com certeza vai entender isso. E quem tiver filho vai viver essa experiência, porque isso é fantástico. E o salmista nos faz esse convite. Quando eu orava e eu falava: Senhor, mas que cântico novo é esse que eu posso te oferecer, Senhor? Que cântico novo é esse que eu posso te oferecer, Deus? E Deus, Ele falou muito forte no meu coração, dizendo assim: olha, você pode ter uma vida de mais intimidade comigo. Sabe, você pode ter uma vida de mais dependência sobre a minha pessoa. Você pode ter uma vida de mais aliança comigo. Você pode ter uma vida de mais entrega comigo. Você pode mergulhar em águas mais profundas que eu estou colocando diante de você. E eu não sei você, mas eu tomei uma decisão. O Cláudio começou falando e a gente nem conversou essa semana, mas o Espírito Santo de Deus, ele é tão poderoso que ele vai planejando as coisas a despeito da nossa vontade. E o nosso irmão Cláudio, quando ele abriu o culto, ele falou assim: olha, é um ano novo que começa. E eu não sei você, mas eu tomei uma decisão. A partir de agora eu quero viver coisas novas com Deus. Eu quero oferecer uma canção nova para Ele. Eu quero oferecer uma adoração nova para Ele. Eu quero oferecer algo a mais para Ele. Sabe, eu não quero me conformar com a minha rotina de vir ao culto, de orar, de ler a Bíblia. Eu quero continuar sentindo arrepios quando eu oro. Eu quero continuar sentindo arrepios quando eu escuto uma canção, quando eu leio a Bíblia. Eu quero continuar sentindo como se fosse a primeira vez que eu ouvisse a voz do Senhor. Eu completei 9 anos de casado em maio desse ano. E é impressionante. Quem é casado aqui com certeza vai concordar comigo. Mas independente de quantos anos se tenha de casado, quando você toca na mão do seu cônjuge, quando você abraça, o meu coração ele sai do compasso. Todas as vezes em que a minha esposa me abraça, todas as vezes em que ela toca na minha mão, que ela faz um carinho no meu rosto, eu fico todo sem graça. Meu coração sai do ritmo, a boca seca, as pernas tremem. E eu fiquei pensando isso, meu Deus, eu convivo há 9 anos com a minha esposa e eu continuo sentindo isso por ela, e eu quero continuar sentindo isso pelo Senhor também, todos os dias. Sabe, e é por isso que talvez você ache que é só uma frase meio clichê de quem vem pregar aqui e diz assim: olha, a gente está nervoso, o coração porque é assim que pelo menos eu me sinto, e eu sei que todos os outros ministros também sentem isso quando sobem nesse altar, porque a presença do Senhor, ela é algo que transcende tudo aquilo que a gente consegue explicar.
A presença do Senhor é algo que a gente não consegue suportar. E eu tomei uma decisão. Eu quero oferecer ao Senhor um cântico novo todos os dias. Eu quero oferecer ao Senhor uma canção nova. Eu quero oferecer a Ele uma adoração nova. Eu quero oferecer a Ele uma oração nova. Eu quero, Senhor, põe nos meus lábios a oração que está no seu coração. Eu quero orar aquilo que o Senhor quer que eu ore. Eu não quero fazer da minha oração uma lista de supermercados, não. Eu quero fazer da minha oração o desejo que é o seu. Eu quero que as minhas palavras expressem aquilo que está no seu coração. Eu não quero usar apenas palavras, eu não quero apenas ficar usando palavras bonitas, não, Senhor. Eu quero que o Senhor direcione a minha oração. Põe nos meus lábios um cântico novo, Senhor. Põe nos meus lábios um cântico novo. E eu quero convidar você a se colocar de pé. Deus falou comigo assim, é muito simples. É muito simples, eu não quero gastar mais tempo com essa palavra. Eu acho que você já entendeu o que o Senhor quer falar com você. Mas o Salmo, ainda no livro de Salmos, no Salmo 51, e o verso de número 17, ele nos fala sobre como agradar ao Senhor. Disse, Deus, eu quero oferecer essa canção, eu quero te adorar, mas como é que eu vou alcançar isso, Senhor? E eu encontrei essa resposta no Salmos 51, verso 17. Ele fala assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Sabe, então, chega de formalidade, chega de você achar que você não faz direito, que você não pode, chega de achar que Deus não vai receber a sua oração, a sua adoração. O importante é um espírito e um coração quebrantado diante do Senhor, e isso Ele não rejeitará. Isso Ele não rejeitará. Deus, Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida, mas Ele precisa que você se disponha a cantar um cântico novo para Ele nessa noite. Ele precisa que você se disponha a extravasar todo o clamor da sua alma nessa noite, e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu me rasgo por inteiro, eu quebro meu coração diante do Senhor, porque o Senhor fez muito mais por mim, muito mais do que eu merecia, muito mais do que eu precisava. Então, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é seu, Senhor, é seu, Senhor. Eu quero convidar você nessa noite a fechar os seus olhos e buscar no fundo do seu coração qual é o seu cântico novo. Não é o meu, é o seu. Deus tem um cântico novo para cada um de nós. Ele tem para colocar no nosso coração, na nossa boca, um cântico novo. E eu quero desafiar você, e você que nos assiste também através do YouTube, eu quero desafiar você aí na sua casa, onde você está, no seu local de trabalho. Não é mais agora, acabou o tempo de formalidade, acabou o tempo de regras. Agora o que Deus quer é uma canção nova. Então eu quero desafiar você agora a entoar essa canção nova ao Senhor. Adore a Ele, exalte a Ele, cante louvores a Ele, cante a canção que vier no seu coração. Sabe, Deus, Ele tem muita coisa, mas a gente precisa dar esse passo, a gente precisa se entregar, a gente precisa romper essa barreira que tem nos prendido, para que Deus, Ele venha com o seu Espírito Santo sobre a minha e a sua vida, e Ele nos faça transbordar, Ele nos faça transbordar da sua presença, da sua graça, do seu amor. Você pode fechar seus olhos? Feche seus olhos. Cante essa canção com toda a força que há no seu coração. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
nessa noite. Nós queremos viver algo novo na Tua presença. Nós queremos beber o cálice da salvação do Senhor. Nós queremos bendizer o Senhor por todos os benefícios que o Senhor já fez por nós. Nós queremos Te louvar com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Tira de nós toda a formalidade, tudo aquilo que nos prende e que nos impede de Te oferecer um cântico novo, Senhor. Oh, aleluia, Deus. Nós queremos viver uma vida nova, nós queremos viver algo novo da parte do Senhor. Deus, mas a começar em mim, a começar do altar e inunda essa igreja, Senhor, com a novidade da Tua presença, com a novidade do Teu Espírito Santo. Deus, que não haja mais formalidade, que não haja mais comodidade, que não haja mais comodismo, mas que haja novidade do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Nos ajuda a viver algo novo todos os dias, Senhor. Faz o nosso coração arder todos os dias pela beleza da Tua santidade. Faz o nosso coração arder todos os dias por viver os Teus princípios. Faz o nosso coração arder de novo, Senhor, pela alegria de servir um Deus que é Rei sobre todos. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Em o nome de Jesus, Senhor, nós Te adoramos e nós Te exaltamos, Pai. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. A igreja aplaude o Senhor. Aleluia.